escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, turminha linda, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Andréia e hoje vim contar mais uma historinha para vocês sobre os amigos de Jesus. A nossa história a gente pode acompanhar pela nossa revista Infância e fala sobre os amigos de Jesus no Novo Testamento. Hoje nós vamos contar sobre a lição número 8, o amigo que traiu Jesus. Mas antes, nós vamos fazer uma oração. Como a gente faz lá na nossa salinha na escola dominical. Então, junta as mãozinhas, aproxima do coração, fecha os olhinhos e concentração. Papai do céu, muito obrigado pelo nosso dia, muito obrigado pela nossa saúde, muito obrigado pela nossa família. Abençoe essa aulinha de hoje, que ela seja preenchida no nosso coração e que todas as crianças que ouçam sejam abençoadas pela Tua palavra. Em nome de Jesus, amém! Vocês não podem esquecer do nosso desafio. Lembra que o personagem principal ele vai ficar escondido em algum cantinho dessa tela? Então a gente tem que prestar bastante atenção. Eu quero ver quem vai acertar no final do vídeo. Tá legal? Então vamos lá para nossa historinha? Vamos lá? A nossa história de hoje, ela fala sobre amizade. Ela está na Bíblia. E será que vocês sabem me dizer o que é ser um bom amigo? Um bom amigo é ser amoroso ou é ser cruel? É ser verdadeiro ou é ser mentiroso? É ser sincero, que fala o que é necessário ou é ser falso? É ser companheiro ou é ser briguento, aquele que chama pra briga? É ser generoso ou é ser egoísta? Aquele amigo que não divide o brinquedo, que não divide o lanchinho, fala é tudo meu e não divido com ninguém. Ele é bondoso ou ele é maldoso, ele fica arquitetando tudo. Ele é obediente ou ele é desobediente? Um bom amigo, vocês sabiam que é aquele que obedece primeiramente o papai e a mamãe? Esse com certeza vai ser um bom amigo. A nossa historinha de hoje, ela fala sobre a história de Jesus. Vocês conhecem a história de Jesus, não conhecem? Jesus foi criança, ele cresceu e quando ele estava no início do seu ministério, ele escolheu 12 homens para serem os seus companheiros, para serem os seus alunos. Jesus era um professor, ele era um mestre e ele ensinava 12 homens a saber como lidar com as pessoas, a saber como orar, a saber como caminhar com Jesus. E esses 12 homens eu vou mostrar para vocês agora. O primeiro deles era Simão. O segundo foi André. O terceiro foi Tiago. O quarto, João. Deixa eu pôr mais pertinho. O quinto foi Tomé.
Depois teve Filipe, Tadeu, Tiago, filho de Alfeu, Pedro, que a gente conhece bastante, Bartolomeu, Mateus e Judas. Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eram 12 homens. Esses homens, eles andavam com Jesus. Eles até dormiam com Jesus. Eles comiam com Jesus. Caminhavam de pertinho com Jesus. Jesus escolheu esses 12 homens porque, além deles serem alunos de Jesus, eles eram amigos do coração de Jesus. Jesus escolheu cada um deles para estar pertinho e caminhar com Jesus. Ali, ele ensinava os ensinamentos, ele ensinava sobre como ser humilde, como devem conversar com as pessoas, como devem falar do amor de Deus para as pessoas. E nos últimos dias, Jesus aqui na terra, Jesus pediu aos seus discípulos que fosse feita uma ceia, um jantar, para que ele pudesse comer bem pertinho dos seus amigos. E nesse dia, os amigos de Jesus, os seus discípulos, prepararam a comida, prepararam a bebida, tudo conforme Jesus havia pedido a eles. Nesse dia, eles ceiaram. Jesus ensinou muitas coisas a eles. Jesus ensinou como devem ser humildes, como eles devem ensinar as pessoas. Ele até dividiu o pão. Depois ele distribuiu o vinho. Aquela ceia onde ele estava pela última vez comendo junto aos seus amigos. Mas nessa ceia, no finalzinho dela, Jesus ele fez uma declaração. Ele avisou seus amigos que eles eram pessoas muito queridas para Jesus. Mas havia um deles que não era amigo de Jesus. Jesus conhecia o coração de todos eles. Jesus sabia todos os pensamentos deles. Jesus avisou que um deles não deveria seguir os passos de Jesus. Sabe por quê, crianças? Ele deu ouvidos ao mal. Ele abriu as portas para o mal. E o mal entrou no coração dele e nos pensamentos dele. Jesus, ele ensinou os discípulos a orarem. E nesta oração é a oração do Pai Nosso. E o nosso versículo de hoje está no finalzinho dessa oração. Está lá em Mateus 6, 13 e diz assim: E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E Judas, esse aqui, esse Judas Iscariotes, ele não foi um amigo legal de Jesus. Ele não seguiu a oração do Pai Nosso que Jesus ensinou aos seus amigos, aos seus discípulos. E ele deixou o mal entrar no coração dele. Vocês sabem por que Judas deixou? Judas, de todos os discípulos, ele era o tesoureiro. Ele era o homem responsável por cuidar do dinheiro, das ofertas que Jesus recebia e depois distribuía aos pobres. E Judas tinha um coração tão ruim. Ele era daquela listinha lá dos amigos que não são legais, aqueles que eram cruéis, falsos. E sabe o que ele fazia, crianças? Ele roubava o dinheiro de Jesus. E Jesus sabia de tudo,
porque Jesus conhecia o coração de Judas. Jesus quietinho foi aguentando, porque ele sabia que Deus tinha um plano para tudo aquilo. E Judas, no coraçãozinho dele muito escuro, sabe o que ele queria? Ele queria que Jesus fosse o rei, aquele rei de coroa, aquele rei rico que guerreava com espada, que lutava. E quando Judas percebeu e soube que Jesus não era o rei deste mundo, Jesus era o rei do céu, era lá que ele ia governar e não nesta terra, Judas ficou furioso, Judas ficou indignado. E sabe o que ele fez? Ele saiu deste jantar, e Judas saiu do jantar, foi se afastando de Jesus, pois ele tinha um plano muito maldoso, pois ele iria trair Jesus. E Jesus já sabia, pois ele já tinha avisado seus amigos que um deles ia traí-lo. E Judas, indignado, saiu desse jantar. E aí, vocês sabem o que aconteceu depois? Judas foi planejar a traição de Jesus. Assim que terminou o jantar, a ceia, Jesus chamou os seus discípulos, os seus 11 discípulos agora, para irem ao Monte das Oliveiras, pois ele sabia que estava chegando a hora dele enfrentar a morte. Então Jesus convidou os seus discípulos, os 11, para irem para o Monte das Oliveiras orar. E Jesus, com aquele coração angustiado, com aquele sofrimento todo, ele se afastou dos discípulos e foi orar, quietinho, sozinho. E a Bíblia conta que nesse momento a angústia de Jesus era muito grande e ele até transpirava gotas de sangue de tão angustiado que ele estava, pois ele sabia que a hora da morte estava chegando. E quando ele estava lá orando quietinho e os seus discípulos afastados dele, quem apareceu? Judas, aquele discípulo malvado. Ele apareceu, pois ele tinha um plano, lembram, crianças? Ele tinha um plano. E aí ele apareceu e se aproximou de Jesus. E vocês sabem o que Judas fez? Ele vendeu Jesus. Como ele gostava muito de dinheiro, ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. 30. Vocês acham que Jesus valia 30 moedas? Mas nem por todo o dinheiro do mundo a gente vende um amigo. E Judas, maldoso que só, vendeu Jesus por 30 moedas. E ele combinou com os soldados que a hora que ele chegasse perto de Jesus, ele ia dar um sinal e os soldados saberiam quem seria o homem que seria preso, pois Judas havia vendido Jesus. E os soldados, eles se aproximaram de Judas. Eles se aproximaram de Jesus. E o que Judas fez? Deu um beijo em Jesus. Deu um beijo para sinalizar quem seria o homem que seria preso. E os discípulos e os soldados se aproximaram de Jesus para levá-lo embora, pois ele seria preso, ele seria morto. Esses soldados não gostavam de Jesus, eles não acreditavam que Jesus era o Messias, que Jesus era o homem enviado por Deus, pelo Papai do Céu. Aí, sabe o que aconteceu? Pedro
que era o amigo de Jesus, que era o mais afoito, que era o mais agitado, foi lá e cortou a orelha do soldado. Jesus falou: Pedro, não faça isso. Não é o momento da gente brigar e lutar com os soldados. Pacientemente, Jesus foi lá e colou a orelha do soldado, colocou a orelha no lugar e disse ao soldado: eu te perdoo, vá em paz. O soldado na hora reconheceu que Jesus era o Filho de Deus e ele foi perdoado, mesmo no começo ele querendo a prisão de Jesus e a morte de Jesus. Jesus perdoou esse soldado e não mais ele quis a morte de Jesus. Mas Judas e o outro soldado tinham combinado de levar Jesus e assim eles levaram Jesus para a prisão. E vocês sabem o que fizeram com Jesus? Eles judiaram de Jesus, tiraram a roupa de Jesus. Sabe o que eles fizeram, crianças? Bateram em Jesus, bateram forte. Olha como Jesus estava sangrando. Mas Jesus sabia que existia uma promessa que ele tinha que cumprir, pois essa era a ordem de Deus para a vida dele. E vocês sabem o que fizeram com ele? Pregaram Jesus em uma cruz. Vocês sabem dessa história? Colocaram uma coroa de espinhos em Jesus e lá ele foi preso na cruz. Vocês sabem por que Jesus fez tudo isso? Porque Deus tinha um propósito na vida de Jesus. Ele precisava passar por toda essa traição de Judas para que nós fôssemos salvos da maldição do pecado, para que o nosso coração fosse livre da maldade desse mundo. Jesus sofreu, foi judiado, foi amaldiçoado pelos homens que ali estavam, que não acreditavam nele. Mas ele cumpriu a sua promessa e ele veio salvar a minha vida e a sua vida também. Isso não é maravilhoso? E hoje nós temos a real convicção que somos amigos de Jesus, assim como todos os 11 discípulos foram, e não seremos amigos de Jesus, como Judas foi. Sabe qual é a boa notícia de tudo isso? Jesus ressuscitou. No terceiro dia, na verdade, ele ressuscitou e ele não está mais na cruz pregado. Ele está livre. E isso nos leva a crer que nós também somos livres. Não estamos mais sob a maldição do pecado. Estamos livres e um dia poderemos morar lá no céu, pois a vida eterna ele nos prometeu. Essa é a promessa de Jesus para todos nós. Então, se você tiver vontade e o desejo de convidar Jesus para morar no seu coraçãozinho, peça a Deus que venha morar no seu coração e que você possa ser um bom amigo para os seus amigos, para os seus familiares e principalmente para ser um amigo de Jesus, que esse é o desejo dele para o nosso coração. Crianças, e o nosso desafio? Vocês descobriram onde estava o nosso personagem principal? Ele estava aqui, bem desse ladinho. Muito bem para quem acertou. E agora, vamos para as nossas atividades? Na revista, ele propõe 3 atividades. Aqui a primeira, para você pintar qual seria a atitude de Judas quando veio a tentação no coração dele. Ele deveria ir lá e negociar a vida de Jesus pelas moedas, em troca das moedas? Ou ele deveria ter ido orar?
e pedir perdão para Deus sobre os sentimentos ruins que ele teve e os pensamentos ruins que ele teve. Qual será que vocês vão pintar? A segunda atividade fala para a gente pintar com giz de cera marrom, aonde estão os pontinhos, e descobrir qual será o desenho que vai se formar. Na terceira atividade, vocês vão formar uma palavrinha. As vogais estão separadas e vocês vão ligá-las até essa palavra. E aí vocês vão descobrir qual é a palavra-chave da nossa lição. Tudo bem? Fora essas atividades, eu proponho uma atividade diferente hoje para vocês. Nós vamos pegar uma pedrinha de jardim, e vamos ficar segurando ela na nossa mão. Por quanto tempo vocês aguentarem? Eu não aguento o dia todo, mas se alguma criança aguentar, tudo bem. Vocês vão beber água com ela, vocês vão almoçar com ela, e aí vocês vão me contar depois quanto tempo vocês aguentaram ficar com essa pedrinha na mão. Vocês sabem o que essa pedrinha significa na nossa dinâmica? Ela significa aquele sentimento ruim que a gente guarda lá no nosso coração. Aquele sentimento que não faz bem para nós. Não é legal ficar segurando uma pedrinha o dia inteiro. Então, para a gente entender que também não é legal a gente cultivar aquele sentimento ruim no nosso coração. O que a gente deve fazer? Entregar essa pedrinha em oração. Entregar o nosso sentimento ruim em oração. Pedir para o Papai do Céu nos libertar desse sentimento e que a gente possa perdoar as pessoas que nos fazem mal. Entenderam? Então é isso, a nossa lição de hoje. Fiquem com Deus, um abraço bem apertado para vocês, uma boa semana. Tchau!